É uma honra nós estarmos aqui nessa noite, né, para participar deste seminário, desse colóquio, com presenças ilustres. Eu faço a abertura em nome da OAB, eu sou membro da Comissão de Direito Eleitoral da OAB e membro da Comissão de Reforma Política da OAB São Paulo, né? E aí eu passo a palavra para o professor Siqueira para a gente continuar os nossos trabalhos. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer o uso da palavra que me é concedida agora, no sentido de explicar um pouco a vocês o que nos levou a organizar esta publicação, né? Nós fomos instados, por força de um processo amplo de reestruturação da matriz curricular do curso de Direito da Faculdade do Mackenzie, numa perspectiva de dar uma atualizada nos conteúdos. A coisa mais difícil no processo educacional é a escolha de conteúdo. A escolha de conteúdo é um drama, porque o que você precisa inserir, o que você precisa retirar. Se você fizer uma pesquisa com todos os professores de todas as faculdades e pedir a eles que cada um deles se dirija a um quarto escuro ou uma câmara secreta e escreva o que ele acha que deve efetivamente compor a matriz curricular de um curso de Direito, sem dúvida alguma, os cursos teriam que ter aproximadamente 15 anos, porque todos acham que tudo deve constar da matriz curricular. E isso nos leva a um problema grave, que é o problema de gestão de sala de aula. Nós temos uma tradição no Brasil, e sobretudo na questão, que na verdade é lusitana, que na verdade é europeia, e que na verdade é mais acentuada na área do direito, por força de toda a característica do pessoal que compõe a carreira, mas é uma tradição acentuada de aulismo. Nós achamos que nós só conseguimos aprender, nós só conseguimos transmitir conhecimento por meio da exacerbação de sala de aula, de tempo de sala de aula, né? Ao passo que as experiências pedagógicas mais avançadas, mais interessantes, inclusive do ponto de vista da transmissão de um conhecimento mais atualizado e, ao mesmo tempo, mais dinâmico, nos indicam claramente que você tem várias formas de passar conhecimento, vários movimentos de passagem do conhecimento, que não necessariamente seja aquele exclusivamente por sala de aula. Pelo contrário, você, com um ambiente adequado, você às vezes aprende mais fora da sala do que dentro da sala, dependendo das estratégias que você desenvolve, do jeito que você conduz o processo pedagógico de maneira geral. Pois bem, nós estamos com esse desafio, né? E é um desafio de enfrentar, em primeiro lugar, a tradição, né, das aulas expositivas, que todos nós, quem foi aluno ou quem é aluno, sabe que são aquelas coisas infernais. Chega na metade do curso, você não aguenta mais aula, está muito cansado e, na verdade, aí você começa a administrar o seu próprio tempo. Como geralmente quando você está na faculdade, você não sabe administrar bem quase nada, você administra mal as faltas, você administra mal o conteúdo, né? Então, por isso que eu acho que a coisa mais importante que nós temos, que também faz parte do processo pedagógico, é ensinar o aluno a ser gestor do seu próprio tempo, dos seus estudos, e ensinar a ele a aprender a estudar numa perspectiva de autonomia, porque vai chegar um dia que ele vai ter que estudar sozinho, né? E como que ele vai adquirir esses, digamos, conteúdos de passagem, né? Então, esse desafio eu lancei, e geralmente na área do direito você tem que ter algumas estratégias muito bem definidas. Na área do direito você não pode alongar muito o processo de discussão, porque senão a coisa não termina, né? Se você abrir, olha, vamos fazer um processo, a USP, para vocês terem uma ideia, eu participei no mês passado do 4º seminário que eles organizaram para discutir a matriz curricular que eles estão tentando mudar para o ano de 2017. Nós já fizemos a primeira revisão da matriz curricular do Mackenzie, né? Então, quer dizer, eu dei um tempo, falei, olha, vamos começar, a perspectiva é essa, a perspectiva de a gente trabalhar com conteúdos que a gente agregue, com uma matriz curricular mais, digamos, dinâmica, mais contemporânea, que reflita mais o dia a dia do profissional do direito. Porque o grande desafio da matriz curricular é ela servir de uma maneira muito objetiva para o exercício da profissão.
E se vocês pegarem o grosso, o conjunto geral das matrizes curriculares do Brasil, vocês vão ver que o sujeito sai da faculdade apenas com 20% do que o mercado trabalha. Ele precisa buscar no mercado. É por isso que teve, durante muito tempo, a arrogância de alguns escritórios de advocacia, daquelas coisas todas, de achar que na escola você não aprendia nada. O direito se aprende no fórum, o direito se aprende nos escritórios. E hoje eles estão voltando um pouco atrás, porque deram com os burros na água, mas e também porque perceberam que eles estavam só macaqueando o modelo que vinha do estrangeiro e como a gente... No Brasil nós temos essa tradição, né? A gente gosta... A coisa mais interessante para o Brasil é você ter uma informação exterior e passar em primeira mão no Brasil como se fosse você que tivesse descoberto, para chamar todo mundo de ignorante, né? Mas isso deu para trás, eles estão agora aprendendo, estão com medo agora dos escritórios estrangeiros, essas coisas todas. Mas, enfim, isso não deu mais certo, né? Mas, fatalmente, essencialmente, a questão é que o desafio da matriz curricular é que ela seja uma coisa absolutamente instrumental, atualizada, para que o aluno saia da faculdade e tenha condições de usufruir da matriz curricular em mais de 80% daquilo que ele vai fazer na vida profissional. Então, é esse o desafio, né? Bom, aí você tem algumas questões, né? Falando assim, como uma narrativa, parece muito simples, né? Difícil é você convencer os 33 professores de direito penal que aquela matriz curricular com a carga de 27% de direito penal vai cair para o padrão internacional, né? Que mais direito penal do que esse padrão internacional só o PCC, né? Então, mas isso também se aprende na rua, né? Não se aprende na escola. Mas, enfim, nós tivemos que fazer o remanejamento. E aí que eu digo, volto ao começo da primeira frase da minha fala desta noite, que é a seleção de conteúdo. O que é efetivamente importante que o aluno tem que saber? Que é um outro drama também para o professor. O que o aluno tem que saber não é o que o professor sabe, né? A sua aula não é o que você sabe, é o que o aluno precisa saber, né? A educação pressupõe isso, né? Muito do que eu sei não serve em absolutamente nada para os meus alunos. O que eu preciso é identificar pontualmente o que efetivamente eu preciso passar para que esse aluno tenha a condição de ser um operador, um teórico, enfim, um acadêmico de direito, que ele optar pelo caminho da sua profissão. E, nesse sentido, nós fizemos, então, uma operação bastante interessante, né? Mas, em primeiro lugar, nós transformamos o nosso histórico escolar, um histórico escolar compreensível universalmente. O que eu quero dizer para você que é compreensível universalmente? Se você pegar a enormidade dos históricos escolares de faculdade de direito do Brasil, se você vai falar, o sujeito tem introdução de direito civil 1, direito civil 2, direito penal 3, direito penal 4, direito de processo penal 1, direito de processo... Não é isso? Todo mundo faz isso, né? Bacana. Todos nós nos entendemos. É uma linguagem de índio, né? Todos nós, aqui a tribo, apesar das variações, nós nos entendemos. Agora, eu fico imaginando você que vai fazer um pós-doc, ou fazer um curso de especialização, um LLM, ou qualquer outra coisa. Você vai trabalhar, postular uma bolsa sanduíche no exterior, ou pleitear qualquer verba, qualquer tipo de verba de pesquisa com organismos internacionais, e eu fico imaginando o sujeito da Harvard Law School, pegando lá o seu histórico escolar, e falando assim, bom, eu vejo aqui que o senhor teve direito civil 1, direito civil 2, e o que significa isso? Você precisa ter um tradutor aqui embaixo. Direito civil 1, você põe um rodapé aqui, nota 1, é isso. Então, o que nós fizemos? Nós começamos a identificar a matriz curricular pelos títulos, né? Bens, né? Crimes contra o patrimônio, ou seja, então qualquer um que pegar a matriz curricular e falar, eu sei então do que se trata. Eu sei do que esse cara... Por quê? Porque eu estou tentando dizer que o processo educacional e o processo pedagógico é um processo que você tem que desenvolver no aluno habilidades e competências, né? Porque nós não somos resolvedor de problemas, né? Você tem que ter habilidades e competências. Eu só vou saber se você tem habilidade e competência se eu sei o que você estudou. Agora, se eu intuir que o direito civil 1 é o direito civil que eu estudei à época que eu fiz a faculdade,
Né? Que o direito constitucional, que é o direito que eu estudei à época que eu tinha faculdade, porque não tem mais o direito constitucional que eu estudei. Eu fiz a faculdade na ditadura e o direito constitucional era a lei de introdução ao Código Civil. Né? A gente ficava estudando aquelas pirotecnias todas, construções rígidas, semi-rígidas, aquelas coisas todas, que era um formalismo no sentido de ficar dando curva para explicar aquilo que você não podia falar em sala de aula, que era a teoria da Constituição, essas coisas todas, porque nós não tínhamos Constituição. Né? Então, a partir daí nós fizemos essa primeira, digamos, contemporaneizada, ou digamos assim, uma atualizada no padrão de histórico escolar, para que ele seja uma coisa compreensível por todos. Então, se você vai fazer uma transferência de uma faculdade para outra, o sujeito que vai pegar lá a regra de equivalência sabe o que você estudou, o que você não estudou e, consequentemente, todos nós nos entendemos a partir disso. E eu também sinalizo para um tipo de habilidade e competência que eu estou desenvolvendo nos alunos. Outra coisa que nós fizemos também no contexto dessa mudança foi a questão de fazer com que, sem nós perdêssemos uma hora da carga horária legal, né, exigida, nós conseguimos fazer com que, sobretudo, as últimas turmas, os últimos semestres, tenham pelo menos um dia de folga. Né? Então, nós temos hoje, todas as nossas turmas têm um dia de folga e sem perder nenhuma aula, ou seja, conseguimos juntar, aglutinar as atividades, sobretudo o pessoal que está no último semestre, que está preocupado com a efetivação do escritório, aquelas coisas todas, a TCC que ninguém faz, aquela conversa toda, né? Que faz tudo em última hora, porque todo mundo... Por quê? Porque não sabe gerir o tempo. Né? Porque não sabe gerir o tempo. Por que você tem aluno que tem 25% de chance de falta, ele chega sempre no limite? Professor, foi só uma falta. Não foi por uma falta. Foi por uma falta que transformou 25% de autoridade em 27%. E 27% não pode. Né? Mas tudo isso para tentar mudar, para tentar dizer para vocês o quê? Que o processo pedagógico e educacional que nós estamos tentando construir é um processo que trabalha, acima de tudo, com o protagonismo do aluno, que ele tem que saber que é ele que vai ser, que não vai ter mais aquela ideia que a gente imagina, sobretudo no cursinho, quando o cara sai absolutamente quase que analfabeto funcional da faculdade, porque ele não estudou nada, porque ele passou daquele jeito, tal, aí vai para o cursinho e o cara dá a luz para ele, né? Ou seja, porque ele ensina aquilo que ele deveria ensinar. Por quê? Em primeiro lugar, no cursinho você tem uma atenção que você nunca teve na faculdade. Se você tivesse 1% da atenção que você tem no cursinho na faculdade, você não precisaria do cursinho. Primeira coisa. Segunda coisa, você já sabe que você já passou da linha da pobreza intelectual, que você já está indo agora um pouco que no fôlego para chegar lá. Né? E mais do que isso, você sabe que você está sendo preparado para um curso, para um concurso. O concurso você sabe o que vai exigir. Então você já não tem mais aquela preocupação, que é aí que está a desgraça. Né? Você não tem mais aquela preocupação, eu não quero a preocupação teórica, eu quero a preocupação prática. Aí é a armadilha do processo. Né? Porque se você tiver a consciência do que você está fazendo, você vai perceber que é exatamente o contrário. Quanto mais capacidade de raciocínio abstrato tem um aluno, maior a capacidade dele resolver de uma maneira melhor e mais rápida as questões técnicas. É o contrário, não é o que a gente sempre imagina. Não, o sujeito que tem a capacidade técnica é o sujeito que é bom. O sujeito que é bom pode ser bom só tecnicamente, pode ser uma besta quadrada. Isso existe também. É menos, mas tem. Né? Tem quantas pessoas que você conhece? O sujeito é craque naquilo, ele só faz aquilo. Beleza, bom, ele faz. Agora, o sujeito que tem a capacidade de reflexão abstrata, ele faz a filosofia e faz a questão técnica. Então, você tem que estimular no aluno esse tipo de arranque, né? Esse tipo de pegada, porque é um treinamento. Isso, como outra atividade, é um treinamento. O sujeito é o jeito que você prepara os seus alunos, que você treina os seus alunos para aprender o direito, viver o direito e, mais do que isso, compreender a melhor maneira possível e da maneira mais rápida e melhor o direito. Então, essa foi uma outra concepção muito grande. Então, a gente enxugou, diminuiu a carga excessiva de horas sem diminuir a carga horária total. E adequamos os conceitos. Isso significa o quê? Um exercício brutal para os professores de articulação. Porque o sujeito, o Mackenzie não é como algumas faculdades, o cara vai do começo ao fim, né? O cara pega direito civil e vai até o final. Então ele sabe o que ele deu num ano, num semestre e no outro ele vai arrumando. Nós não, nós vamos mudando. Então é fundamental que os professores dialoguem
para que possam fazer o quê? A harmonização do conteúdo e o conteúdo passar de uma maneira harmônica e concentrada. Bom, tudo para dizer o quê? Que nós fizemos a nossa preocupação de fazer, quando a gente inseriu os novos temas, e os novos temas que nós inserimos foram direito digital, direito à inovação tecnológica, direito eleitoral, que eu acho que é a primeira matriz, né, o Rolo? Acho que deve ser a primeira matriz curricular que incorpora direito eleitoral na matriz da graduação, né? E fizemos os núcleos finais, que o aluno se inscreve no 10º semestre, ele tem 4 oportunidades para trabalhar em 4 eixos temáticos, né? São um eixo próprio da nossa pós-graduação, um outro eixo próprio da técnica contratual, um outro de tributação e um outro de... Qual que é o outro? De desenvolvimento e infraestrutura, né? Que são os temas mais atuais, são os temas mais, digamos assim, candentes da realidade brasileira. Se você for olhar, você não fica mais preocupado único, exclusivamente com aquela coisa antiga, você vai estudar o contrato administrativo, detalhes da licitação, tudo bem, isso é importante, né? Mas isso não é absolutamente fundamental. Você pode passar esses conteúdos de forma acelerada, né? Hoje é praticamente impossível o professor da minha época dar, por exemplo, direito do trabalho, repetindo aqueles conceitos que lhe vão... Ou não, você tem que passar as ideias troncos fundamentais e depois você trabalha a legislação como um instrumental e aí você vai incorporando. Então, essa é a ideia. Tudo para dizer, no campo do livro que nós estamos lançando hoje, que nós temos a honra de contar com a presença da ministra Luciana Alonso, são 2 grandes lições que nós tiramos aqui. Em primeiro lugar, nós não vamos fazer um manual, porque nós estamos fazendo, esse livro entra num contexto de uma matriz curricular não manualesca. Não é aquela coisa... Não, é uma matriz curricular que leva o nosso aluno a pensar os temas essenciais de direito eleitoral, de trabalhar com a dinâmica fundamental do eleitoral contemporâneo, de modo que ele vá adquirindo, no próprio processo, de maneira até autônoma, toda a estrutura do direito manual clássico. Mas ele não é tratado mais como, né, um sujeito que não tem capacidade de chegar ao conteúdo do jeito que nós todos chegamos, né? A gente fala, mas todos nós que estamos aqui na mesa estudamos até um determinado momento, aprendemos, depois a gente aprendeu, né? Então, o que nós estamos tentando fazer? Sistematizar esse procedimento que todo mundo fez autonomamente, né? Então, nós não pensamos como um manual de direito eleitoral, mas nós pensamos com a temática central do que nós entendemos de direito eleitoral atualmente, que é o problema da transparência. E aí nós trabalhamos a questão da transparência com o instrumento da democracia, os instrumentos da transparência, trabalhando com a transparência no processo eleitoral, né? Então, e é o tema da atualidade, né? É um tema absolutamente central nas discussões de tudo que você tem de essencial no direito eleitoral contemporâneo. Então, é essa a proposta que nós fizemos. E quando nós fizemos a proposta, eu disse lá aos nossos alunos, porque eu costumo dizer que tem determinadas coisas que é que nem aquele negócio do pênalti, né? Quem tem que bater é o presidente do clube, né? É tão importante. E como essas coisas são inovadoras, eu falei, deixa que eu organizo, eu ajudo a organizar. Pedi auxílio da Ana Flávia Messa, falei, deixa que eu me exponho, se for um problema, o problema é meu, né? E da professora Suzana, e vamos fazer o seguinte, vamos trabalhar com a lógica, o seguinte, o que nós estamos construindo não é uma coisa que já está pronta, é uma coisa que nós estamos montando, e como nós estamos montando, a gente tem que ter humildade para pedir ajuda para quem sabe, né? E foi esse o sentido de nós incorporarmos o clássico, que é o Rolo, que é a Ana Flávia, que é a Mônica Herman, que é o Cláudio Lembo, né? E eu, de certa forma, eu trabalhei de um tema que é um tema clássico que eu trabalho na pós-graduação, que, na verdade, é a questão da evolução da cidadania. Eu fiz uma evolução do direito eleitoral a partir da perspectiva da cidadania, e você vai ver os espaços que você vai criando e como que isso vai sendo modificado no curso da história brasileira à medida em que você vai consolidando a democracia. Então, ao invés de fazer aquela coisa linear, você trabalha na perspectiva do fio condutor da cidadania e como que o eleitoral trabalha nessa construção, né? E é isso que nós fizemos. E fomos recorrer a quem? Fomos recorrer a quem está trabalhando na ponta desse trabalho, né? E aí é o sentido de pedir para a ministra Luciana Alonso fazer o texto que ela fez,
né, que é uma ministra na categoria dos advogados, juristas, né, a doutora Ângela Baeta, que é uma advogada bastante atuante lá no TSE, e é o Procurador-Geral Eleitoral, que é o Eugênio Aragão, para falar exatamente sobre os temas mais centrais da atualidade. Então, não era para falar tanto, mas eu acabei falando, porque esse é um tema que me empolga, não do ponto de vista só técnico, mas me empolga pelo sentido da proposta que a gente está fazendo. Então, é um livro singelo. Eu gostei muito da capa, gostei muito da diagramação, gostei muito do conteúdo, né? Mas é um livro que tem uma história, digamos assim, um sentido e uma justificativa, que é isso que eu disse para vocês, mas fundamentalmente no sentido de criarmos um método novo de estudo do direito, e mais do que isso, de valorizarmos desde o nascedouro os temas essenciais da estrutura do Estado brasileiro, da democracia brasileira, da cidadania e, consequentemente, da evolução política do Brasil. Então, é essa a ideia que nós estamos apresentando a vocês, é isso que nos motivou, e eu espero que vocês gostem do que vocês estão tendo acesso a este momento. Eu agradeço ao professor Alberto Rolo pela deferência da palavra e devolvo-a com um certo pedido de desculpas de ter demorado mais do que deveria. Muito obrigado. Obrigado, professor Siqueira. E aí eu passo a palavra para a professora Ana Flávia. Meu tema é a transparência eleitoral e a democracia. Desde o final do século XVIII até os dias atuais, transformações muito significativas e rápidas têm sido presenciadas em todos os setores da nossa sociedade e que acabam afetando o nosso modo de agir, pensar, interagir e de nos comunicar. A internet e as tecnologias digitais fazem emergir a sociedade de informação. O fluxo de mensagens e imagens entre as redes passa a ser o ingrediente básico nas relações sociais. Vivemos numa era de incerteza. O contemporâneo passa a ser marcado pela falta de critérios que sejam suficientemente sólidos e que sirvam de padrões de orientação de conduta. Vive-se na angústia do que não pode ser e a perplexidade de um mundo sem verdades seguras. Surge o tempo da indefinição, do medo, da insegurança. A única certeza é a inafastabilidade do risco e a imprevisibilidade do futuro. O sociólogo alemão Ulrich Beck chama a nossa sociedade contemporânea de uma sociedade global de risco. Uma verdadeira caixa de Pandora que promove um crescente e contínuo processo de liberação aleatória de novos riscos que redundam na incerteza, na insegurança e na imprevisibilidade. O sociólogo britânico Anthony Giddens chama essa realidade contemporânea de crise de controle. Há uma perda de domínio sobre esses novos riscos e perigos que surgem no mundo contemporâneo. Vivemos na globalização. Há uma intensificação das relações sociais numa escala mundial, constituindo uma verdadeira aldeia global. Vivemos no pós-positivismo, com a normatividade dos princípios, com a supremacia renovada da Constituição, com a ponderação sendo utilizada como técnica de hermenêutica, a flexibilização na separação funcional do poder com a postura mais ativista do juiz. Enfim, todos esses fatores, globalização, pós-positivismo, era da incerteza, todos criam desafios para a nossa sociedade contemporânea.
E um desses desafios é buscar uma forma legítima de tentar administrar ou governar essas sociedades complexas. E aí que surge como proposta a transparência pública, entendida aí como a visibilidade nos atos do poder público. O tema da transparência, ele está cada vez mais presente nos compromissos eleitorais dos candidatos, na justificação das ações governamentais, nas iniciativas da sociedade civil organizada, que querem cada vez mais ter informação e conhecimento sobre os negócios públicos de interesse comum. Enfim, essa transparência que está na moda, ela pode ser entendida basicamente em 3 dimensões. Dimensão jurídica, dimensão política e a dimensão ética. Na dimensão jurídica, nós temos o acesso à informação, que esse eu não vou aprofundar de acordo com o tema. Vou tentar passar um pouquinho mais de informações a respeito da dimensão política e da dimensão ética da transparência pública. Dimensão política. O que seria entender essa dimensão política da transparência pública? Seria adotar o conceito de uma democracia substantiva. Democracia substantiva ou substancial é aquela que tem como alicerce 4 pilares fundamentais. Quais seriam esses pilares? Primeiro, conceber a Constituição Federal como uma verdadeira ordem de valores. Essa concepção de Constituição surgiu graças a uma mudança de paradigma que nós tivemos ao longo do século XX, em que a Constituição deixa de ser um documento essencialmente político, um estatuto do poder, e passa a ser um ordenamento normativo capaz de determinar as relações sociais de um país, fixando as diretrizes e os valores que servem de padrões de conduta política e jurídica, em torno dos quais vai se formar todo um consenso fundamental entre os integrantes de uma comunidade. É o que Conrad Hesse chama de força normativa da Constituição, ou o que o Diogo Moreira Neto chama de efetividade constitucional. É esse efeito expansivo das normas constitucionais, em que seu conteúdo material e axiológico passa a determinar e condicionar o sentido das relações sociais e até das normas infraconstitucionais. Além desse pilar de conceber a Constituição como uma ordem de valores, também sustenta a democracia substantiva, a segunda ideia, que é a legitimidade. Diferente das democracias formais que caracterizaram os Estados modernos ao longo do século XX, em que bastava a escolha dos governantes, a legitimidade do processo democrático residia apenas no voto. Com o surgimento das sociedades pluriclasses, com a valorização do humanismo ao cabo das 2 grandes guerras mundiais, com o fim daquelas ideologias totalitárias, e principalmente, notadamente, através de uma revolução das comunicações, podemos dizer que as cidadanias se tornaram mais esclarecidas e mais exigentes, ao ponto de se ampliar esse consenso político e dizer que a legitimidade do processo democrático não reside apenas no voto, mas sim na participação do cidadão, na formação de como governar, de como administrar a sociedade. A democracia passa a ser vista como um processo decisório de políticas públicas. Além da concepção da Constituição como uma ordem de valores, além da legitimidade, que foi alterada, e agora esse amplo consenso político do cidadão interferir no modo de administrar e governar, não são apenas técnicos que conseguem discernir o que é bom ou não para a coletividade, mas sim o povo, principal destinatário das políticas públicas. O terceiro pilar que sustenta uma democracia substancial é o primado dos direitos fundamentais. Esse sim, jamais divulgado. Nós tivemos também, ao cabo das grandes guerras, uma conscientização coletiva de um maior respeito aos direitos fundamentais à luz da dignidade da pessoa humana. E, por fim, o último pilar
sustentando essa ideia da democracia substancial, que é a dimensão política da transparência, a ideia da boa governança, a governança com responsabilidade e integridade. Além da dimensão jurídica, que é o acesso à informação, além dessa dimensão política, que é a ideia de se ter uma democracia substantiva, nós temos também, por fim, a dimensão ética da transparência. Em que consiste essa dimensão ética da transparência? O combate à corrupção. A corrupção, dentro da temática da transparência, é um dos maiores desafios que a nossa sociedade contemporânea enfrenta. É uma das mais dramáticas mazelas que assolam o mundo globalizado. A constante razão de miséria e de incontáveis escândalos nos países, a corrupção prejudica o governo honesto, distorce as políticas públicas, prejudica o desenvolvimento do setor privado, distorce os valores morais, enfim. Embora, antes de começar a falar propriamente do combate à corrupção, e sendo a corrupção um assunto de interesse nacional e internacional, não há ainda uma definição internacionalmente aceita do que seja a corrupção. Nós temos, na busca de uma tentativa de definir corrupção, uma primeira aproximação que seria uma definição funcional. Definir a corrupção através da descrição das práticas corruptas mais usuais e comuns nos vários estados nacionais. A ONU oferece uma lista exemplificativa dessas práticas corruptas. Por exemplo, a apropriação indevida de verba pública, fraude, suborno, dentre outras práticas. De acordo com as pesquisas científicas do tema corrupção, na parte da definição, só para se ter uma ideia, para a gente falar do combate à corrupção, você tem, de um lado, o Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, definindo a corrupção como sendo um abuso do ofício público para um proveito pessoal ou privado. Já na literatura da parte da Europa, da Ásia, você tem a ideia de corrupção como sendo um abuso do ofício público ou privado para fins pessoais. Geralmente, a corrupção ela é conhecida pela prática de atos cometidos no setor público. Mas hoje, na realidade contemporânea, nós podemos afirmar que a corrupção já penetrou no ambiente privado, principalmente sobre a ótica do abuso de poder e da improbidade na tomada de decisões no seio das empresas. E também no Brasil, o Brasil consegue ser inovador, né, nesse tema, a ação humanitária. Nós tivemos, o ano passado, a notícia da Cruz Vermelha brasileira de um rombo de mais de 20 milhões de reais. Aquele dinheiro que deveria ser destinado para ajuda humanitária foi desviado em proveito próprio. Muito bem. O que é importante aqui em relação à corrupção? A corrupção é um problema que atinge todos os países do mundo e uma verdadeira endemia de atos corruptos tem sido notícia nos veículos de comunicação nas últimas décadas, principalmente nos anos 90, com o avanço da tecnologia digital. E aí, diante desse panorama, sabendo que a corrupção compromete a segurança e a estabilidade das sociedades, enfraquece as instituições, enfraquece os valores morais, enfim, nós podemos dizer que, dentro do tema do combate da corrupção, nós podemos analisar esse combate sobre duas perspectivas diferentes. Uma perspectiva internacional e uma perspectiva estadual. Numa perspectiva internacional, nós temos uma data como um parâmetro. Em 1977, o Congresso americano publicou uma lei trazendo sanções penais, civis e administrativas, punindo a corrupção comercial no âmbito internacional. O que essa lei diz? Ela se aplica para as pessoas e para as empresas americanas que, em atividade comercial no exterior, se utilizam da corrupção do poder público estrangeiro para dali conseguir obter transações comerciais. E aí essa lei veio,
exatamente para punir essas empresas que se aproveitam da corrupção de um poder público estrangeiro e restaurar, assim, a confiança naquele sistema empresarial americano. Foi graças a essa lei que começou todo um movimento internacional de criminalizar a corrupção no ponto de vista mundial, surgindo aí convenções internacionais a respeito do tema, do qual o exemplo é a Convenção contra a Corrupção da ONU, enfim, várias convenções nesse sentido. Não só na perspectiva internacional existe esse instrumental normativo começado com essa lei americana, nós também temos diversas entidades e organizações com o papel de reduzir a corrupção, ou pelo menos apontar os casos e deixar a população informada da situação. Nós temos as organizações governamentais, como o Banco Mundial, Fundo Monetário Internacional, dentre outras entidades, mas temos também organizações não governamentais. E uma das mais conhecidas é a Transparência Internacional, fundada em 1993 por iniciativa de vários países democráticos, cuja missão dessa transparência é um movimento global de combate à corrupção, criando a transparência e a integridade nos vários países, em todos os níveis, em todos os setores. Essa organização não governamental, cuja sede é em Berlim, faz um levantamento, criou, na verdade, um chamado Índice de Percepção da Corrupção. É um índice que se baseia em dados levantados por mais de 13 instituições mundiais, como, por exemplo, o Banco Mundial, enfim. E leva-se em conta critérios do tipo acesso à informação pública naquele país, regras de comportamento dos funcionários públicos dentro daquele país. E aí, com base nesses dados, se faz esse chamado Índice de Percepção de Corrupção, que é publicado anualmente. É um índice que avalia os países de 0 a 100, sendo que os países que apresentam uma pontuação próxima a 100 são países ou locais que se revelam muito transparentes, e os países que revelam uma nota próxima a 0 são os países considerados menos transparentes. Para vocês terem uma ideia, de acordo com o último índice que foi divulgado, 69% dos países, são mais ou menos 180 países avaliados, 69% apresentaram uma pontuação abaixo de 50. Vocês terem uma ideia, só no leste europeu e na Ásia, 95% dos países apresentaram uma pontuação próxima de 25. Dos países que foram avaliados, os que apresentaram as melhores notas foram Dinamarca e a Nova Zelândia. E os países que apresentaram as piores notas foram Somália, Afeganistão e a Coreia do Norte. O Brasil ele se situa no 72º colocado no ranking de percepção. Ele não está na metade, já está chegando enfim, numa pontuação não agradável. E esse índice de percepção ele é utilizado, ele é um índice oficial e ele é baseado em registros de dados de mais de 3 instituições, como eu falei para vocês. Então, é um dado oficial. Muito bem. Além dessa perspectiva internacional, só para não alongar muito, eu estou controlando o tempo, nós temos também a perspectiva estadual, aqui dentro do Brasil. Dentro do nosso país, nós temos também não só um instrumento institucional, órgãos vocacionados para o combate à corrupção, e aí você tem o Ministério Público, o Departamento de Polícia Federal, Tribunal de Contas, Controladoria Geral da União, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que basicamente pega a parte de lavagem de dinheiro. Enfim, além dessa parte institucional, esses órgãos tidos como vocacionados para o combate à corrupção, tem também a parte do instrumental normativo. Nós temos uma malha grande de leis no Brasil de combate à corrupção. O problema é a eficácia, mas nós temos as leis. E recentemente foi publicada uma lei, conhecida como Lei Anticorrupção. Essa lei veio sem trazer nenhum tipo de sanção penal, não criou nenhum tipo penal, apenas sanções do tipo civil e administrativa. O que essa lei anticorrupção trouxe? A possibilidade de punir todas aquelas empresas que praticarem em seu benefício próprio ou interesse próprio atos de corrupção.
contra a administração pública, seja ela nacional, seja ela estrangeira. Então, nesse caso, de acordo com essa lei, você pode punir empresas que fraudem licitações em seu benefício, que pratiquem suborno de funcionário público, enfim, que se beneficiem da corrupção em benefício próprio. Essa lei também pode ser aplicada, punir empresas que, de algum modo, dificultarem a investigação ou a fiscalização que seja promovida por algum órgão público. De acordo com essa lei, só para não alongar, já na fase de término, essa lei traz as sanções civis e administrativas, como eu falei, não traz sanções penais. Das penalidades administrativas, as que chamam a atenção são uma multa, fala que a multa é até 20% do faturamento bruto apurado no exercício anterior à instauração do eventual procedimento administrativo contra aquela empresa. E a própria lei fala que isso é difícil de saber, ela já fala o cálculo. Se você não conseguir mensurar, um valor de até 60 milhões de reais de multa. E também é prevista como penalidade administrativa a publicação da sentença condenatória em jornais de grande circulação. Na esfera judicial, você tem penalidades como a perda de bens, direitos e valores, tem a chamada suspensão ou interdição parcial de atividades, tem uma que eles não gostam, os corruptos, que é a proibição de receber subsídios de instituições financeiras públicas pelo prazo de 1 a 5 anos, enfim. Ao mesmo tempo que a lei trouxe punição, ela trouxe também uma forma de se tentar livrar dessa punição. A autoridade máxima do órgão ou entidade pública pode celebrar com a empresa que cometeu o ato corrupto um chamado acordo de leniência, desde que essa empresa colabore de forma eficaz com as investigações. Se ela fizer essa colaboração, pode-se ter esse acordo e o resultado benéfico para a empresa é escapar das punições. Quais? Ela pode se livrar daquela penalidade da publicação da sentença condenatória em jornais de grande circulação, pode também escapar daquela proibição de receber subsídios das instituições financeiras pelo prazo de 1 a 5 anos e pode reduzir a multa em até 2/3. Então, as empresas realmente gostam desse tipo de acordo de leniência. E outra novidade que a lei trouxe foi o incentivo de se aplicar dentro das empresas mecanismos de auditoria, de denúncia de irregularidades, né, os chamados programas de compliance. Só que a lei não traz nenhum tipo de benefício expresso para aquelas empresas que tiverem esses programas nos seus âmbitos, né, apenas dizendo que isso pode ser levado em conta para reduzir aquela eventual penalidade. Gente, fico por aqui. Agradeço a atenção de todos. Muito obrigada. Obrigado, professora Ana Flávia. Ministra, por favor. Hoje, por uma felicidade do destino, no lançamento do livro de Transparência Eleitoral, na sessão de hoje de manhã, como eu disse para vocês, das 9 da manhã, todos vocês devem saber que o PSDB ingressou com um processo, com uma auditoria no Tribunal Superior Eleitoral, a fim de buscar fazer uma investigação no sistema de votação, apuração e totalização de votos. Isso no ano passado. Exatamente, há praticamente um ano. Ele entrou no dia 3 de novembro do ano passado. No dia 3 de novembro, então, não, ele não ingressou no dia 3, ingressou um pouquinho antes. No dia 3, o plenário do Tribunal Superior Eleitoral resolveu admitir, era um pedido absolutamente novo, nunca se questionou a lisura das urnas, nunca na história desse país se questionou isso. Então, foi um pedido realmente inusitado. E, na oportunidade, na discussão que tivemos, em 3 de novembro do ano passado, resolvemos, por bem, admitir o processamento dessa auditoria, justamente em nome da transparência eleitoral. Em nome da transparência do processo eleitoral,
por estarmos absolutamente convictos de que a Justiça Eleitoral não tem nada, absolutamente nada, a esconder de ninguém. Muito pelo contrário, é uma justiça que está sempre de portas abertas para permitir que todos que assim desejem, queiram, conheçam o funcionamento da Justiça Eleitoral, da urna, enfim, o nosso setor de tecnologia. É uma justiça que, ao contrário do que muitos imaginam, faculta, por exemplo, há 6 meses antes da eleição, sempre é aberto. O período as urnas ficam abertas para que todos os partidos políticos, para que o Ministério Público, para que a Ordem dos Advogados do Brasil façam os testes de segurança, levem os técnicos que bem entenderem, né, para fazer esses testes. Só que hoje a Justiça Eleitoral ela já conquistou uma confiança tão grande da população que, pasmem, mas no ano passado, em 2014, ninguém apareceu. Ninguém para esses testes de segurança, que são abertos com 6 meses antes da data da eleição. Nenhum partido político apareceu, nenhum membro do Ministério Público, nenhum advocacia, a OAB também não mandou ninguém. E por que isso? Porque hoje a Justiça Eleitoral brasileira já tem uma respeitabilidade tão grande, nós temos a tranquilidade de que o voto dado é o voto computado para aquele candidato que nós escolhemos. Hoje não se imagina que há a possibilidade de fraude. E a busca incessante da Justiça Eleitoral é exatamente essa, é retirarmos, né, cada vez mais a intervenção humana, porque quando olhamos para trás, e atualmente, se algum de vocês tiver a oportunidade de ir a Brasília, atualmente tem uma exposição que retrata toda a evolução da urna eletrônica, da votação hoje eletrônica, como que tudo começou. E é muito interessante nós olharmos aquelas urnas, né, de 1900 e lá vai bolinha, como era e como é hoje. Ministro Veloso. Ministro Veloso, à época presidente. E aqui tem uma coincidência também curiosa. O ministro Veloso, presidente do tribunal, estava buscando um empréstimo para poder investir na criação e no desenvolvimento da urna eletrônica. Veja que coincidência. Eu tenho uma grande amiga de infância e eu fazia intercâmbio. Eu morei 1 ano fora, 1 ano nos Estados Unidos. E essa minha amiga, o pai dela se mudou para Washington, trabalhava no Banco Mundial, que a professora Ana Flávia acabou aqui de citar. E o ministro Veloso foi aos Estados Unidos para conseguir um empréstimo, porque o Banco Mundial tem um financiamento para projetos inovadores. Coincidentemente, era o pai dessa minha amiga brasileira que lá trabalhava. Recebeu o ministro Veloso e ele me contando que o banco tem um projeto, ele tem o direito de, uma vez por ano, dar um cheque em branco para financiar um projeto inovador. E, naquele ano, o cheque foi para o Tribunal Superior Eleitoral para financiar justamente as urnas eletrônicas brasileiras. E aqui também, só fazendo dando aqui um testemunho, eu, há 2 semanas atrás, estive na Colômbia, fui assistir às eleições realizadas no país como observador internacional. Foram 73 observadores internacionais do mundo inteiro, da América inteira, do Canadá, da Espanha, enfim, observadores internacionais europeus e americanos, da América toda. E nessas horas tem um ditado que meu pai falava, que é o seguinte: quando eu me julgo, eu me condeno, porque eu sempre acho que eu posso fazer melhor. Mas quando eu me comparo, eu me orgulho por ver o que eu faço e o que os outros ainda estão a fazer. E, neste ponto, ao assistir às eleições colombianas, realmente nós, brasileiros, estamos muito à frente.
você imaginar que a urna deles é de papelão. E eu conversava com um observador da Espanha, e ele falava assim: mas eu não posso acreditar, porque a urna para nós é algo sagrado. Essa urna está no chão, não pode ficar no chão, tem que ficar em cima da mesa. Meu Deus! Porque é uma urna mais ou menos do tamanho daquele púlpito, que fica na frente da mesa, montada de papelão, e as pessoas vão chegando, votando. A cédula eleitoral é praticamente 2 folhas, assim, um tamanho enorme, que você, o eleitor, chega, pega, vota e deposita ali na urna. E, ao final, quando se vai fazer a apuração, é algo inacreditável. Aconteceu um episódio, porque se tem naquela mesa 400 eleitores inscritos, e apenas o voto lá é facultativo. Então, se apenas 100 votaram, as outras 300 cédulas têm que ser inutilizadas, devem ser rasgadas antes de você abrir a urna para poder fazer a totalizar a apuração. E todos ali, imaginem, cansados, e nós estávamos ali, todos os observadores internacionais, e uma dessas mesas, que a gente, na sessão eleitoral que nós estávamos, abriu a urna antes de rasgar as outras cédulas. E daí chega um fiscal e fala: não pode. Pega uma cadeira e bota em cima da urna para deixar ela inviolável, enquanto os outros rasgavam ali todas essas cédulas. Então, quando nós olhamos uma votação como essa e comparamos com a nossa, realmente, como eu disse um pouquinho atrás, é motivo de muito orgulho para nós todos. E o processo eleitoral brasileiro é isso, não tem dúvida sobre a sua legitimidade. Então, voltando aqui à notícia, que era o mote dessa lembrança da sessão de hoje, que quando o PSDB ingressa com esta auditoria, nós admitimos, com base justamente na transparência, no princípio da transparência, e, como já era de se imaginar e de se aguardar, pelo menos de nossa parte, da Justiça Eleitoral, ontem foi protocolado o relatório do PSDB, que afirma justamente que não foi encontrada nenhuma evidência de fraude, nenhuma evidência de violação ou de qualquer irregularidade que pudesse deslegitimar as eleições presidenciais do ano passado, de 2014. De modo que, para nós, é uma tranquilidade muito grande, para, mais uma vez, deixar isto muito claro para toda a população, no sentido de que, se há algo que funciona nesse país, é a justiça eleitoral. E convido todos vocês se tiverem curiosidade, a compareçam aos regionais para se informarem, para terem conhecimento de como realmente é o funcionamento da nossa votação eletrônica, e agora, com a biometria, ainda mais seguro, né? Porque não tem como você pegar o dedo de alguém e ir lá votar por aquela pessoa. Podem fazer, né? Mas é um pouco difícil. Acho que é um pouco difícil. Muito bem. E, falando aqui de transparência, fiquei pensando sobre o que falar aqui hoje para vocês. O meu tema era reforma política. Bem, a reforma política foi absolutamente abrangente. A reforma política, agora, recentemente publicada, a Lei 13.165, ela vem a alterar inúmeros dispositivos legais. Ela altera a Lei 9.504, que é conhecida como Lei das Eleições, a Lei 9.096, que é a Lei dos Partidos Políticos, e o Código Eleitoral. De modo que para falar aqui em 30 minutos, eu tinha que escolher um foco, um assunto, para ficar algo mais coerente. Acho que não seria interessante eu ficar aqui tratando de cada um dos dispositivos ali tratados.
E então eu escolhi botar um pouco de transparência num assunto que me é muito caro, e eu fico muito feliz em ver aqui esta plateia. Eu estava aqui a contar o número de homens e de mulheres aqui presentes, e eu cheguei mais ou menos, eu acho, estamos quase aqui numa paridade de gêneros. Acho que tem quase o mesmo número de homens e de mulheres, o que é um motivo de muita alegria para nós, porque quando nós fazemos essa análise em relação ao cenário político eleitoral brasileiro, isso nos entristece muito. E é justamente sobre isso que eu gostaria de falar com vocês, sobre a participação da mulher na política. Há 15 dias atrás, para minha alegria também, saiu publicado um artigo meu na Folha de São Paulo, uma continuação de um assunto que eu já havia tratado há 1 ano e pouco atrás. Eu escrevi um artigo intitulado, ano passado, o seguinte: Mulheres, onde estamos? E agora, depois dessa reforma, eu escrevi um artigo perguntando: mulheres, onde ainda estamos? Porque depois de tudo o que se passou, é importante pararmos, analisarmos para ver se progredimos, aonde, quando e como. Porque se não olharmos e não tivermos um mínimo de objetivo, não chegaremos a lugar nenhum. E eu quero trazer aqui alguns dados que, à medida que a gente vai estudando e se aprofundando no tema, a gente até se assusta e se surpreende com essa disparidade que hoje ainda existe no Brasil. Nós conquistamos o voto feminino em 1932, com a criação da Justiça Eleitoral, a criação do Código Eleitoral, e ali ficou estabelecido o direito do voto feminino. 2 anos depois, já foram dados aí uns 10 passos para trás, porque vem a Constituição de 34 e fala que não é toda mulher que pode votar, mas apenas aquela que exerce uma função pública remunerada. Função pública remunerada. Se isso existisse hoje, diminuiria, eu acho, pelo menos pela metade, o número de mulheres que poderia votar. Muito mais, né? E ficou assim de 34 a 46, quando veio a promulgação da nossa nova Constituição de 46, que trouxe novamente o direito para que todas as mulheres votassem. E aqui é um dado interessantíssimo que eu até me assustei quando eu descobri estudando isso, que até 1962, 62 é ontem, né? A mulher, as mulheres casadas eram consideradas relativamente incapazes. Nós não éramos relativamente incapazes. Você está gostando disso? Não, mas já mudou há muito tempo, não volta mais, não. Exatamente, isso só muda com o Estatuto da Mulher Casada em 1962. Ou seja, até lá, a mulher casada era relativamente incapaz. E daí, quando a gente vai estudar um pouquinho a origem disso, né, dessa subvalorização da mulher, quando a gente vai estudar o direito romano, aí é que a gente se assusta. Porque a mulher, ela era considerada uma coisa, porque ela não tinha capacidade jurídica. Ela era de propriedade do pai, enquanto solteira. Quando casada, ela passava a ser propriedade do marido. E se o marido morresse, se ela ficasse viúva, para quem que ela ia? Para o sogro. Ela virava propriedade do sogro. Veja, então, que já caminhamos bastante, não é? Mas ainda há muito a caminharmos. Então, foi só com a Constituição de 88 que, formalmente, no artigo 5º, que trata dos direitos e garantias fundamentais, logo no seu primeiro inciso, a Constituição traz a igualdade entre homens e mulheres, ao afirmar que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que, infelizmente, esta igualdade ela está apenas no papel ainda. Ainda falta muito a ser conquistado pelas mulheres, especialmente no campo político.
Fazendo aqui, eu fiz um estudo também, tem um ranking da União Interparlamentar, a IPU, é um organismo internacional ligado à ONU, com sede na Suíça, que trata e faz uma classificação de todos os países para saber como anda a representação feminina na política. E de 188 países, o Brasil está em 118º lugar. Com quantos por cento? E aqui é sempre o legislativo, porque não dá para fazer considerando a eleição majoritária. No poder legislativo, nós, brasileiros, temos apenas 9,9% de representação feminina na Câmara dos Deputados. E aqui eu não arredondo para 10%, não. É 9,9%. Não temos 10% de representantes femininas. Não temos 10% sequer de mulheres. E aí, quando a gente olha, será que temos poucas mulheres votando, né? Não. Somos maioria. Somos 52,13% das mulheres, dos eleitores, 52,13% é de mulher. Por que será que mulher não vota em mulher, então? Será que mulher não vota em mulher? Ou será que as mulheres não se candidatam? Ou será que as mulheres não têm espaço, que os partidos políticos não facultam, não abrem as portas para que as mulheres busquem a sua representação? Então, este é um tema que é preciso reflexão por todos nós. Veja aqui que o Brasil está atrás de países que, tradicionalmente, negam direitos básicos às mulheres, como Afeganistão, aqui citado pela professora Ana Flávia, e Iraque. Esses dois países têm mais representantes femininas no parlamento do que o Brasil. Na América, nós estamos na frente apenas de 2 países, Belize e Haiti. Estamos atrás de todos os demais. Todos os demais. A situação é grave. A situação é grave. E aí, quando a gente olha para a Europa, né, vamos ver como é que é lá. Mas, imagina, isso é no mundo inteiro, né? Não tem mulher na política. Não, tem. Suécia, 45% do parlamento é feminino. Bélgica, 38%. Espanha, 36%. Alemanha, 36%. E nós não temos nem 10%. Os nossos países aqui vizinhos, temos aqui vários países, há 7 países aqui da Iberoamérica que possuem legislação que impõe a paridade de gênero. A paridade tem que ser 50-50 de candidaturas, né? Não de cadeiras no parlamento, de candidaturas. Para o partido vai lançar 100 candidatos, tem que ser 50 homens e 50 mulheres. No México, para você lançar uma chapa que vai concorrer ao Poder Executivo, se o cabeça de chapa for homem, a vice tem que ser mulher, e vice-versa. Há uma legislação que impõe essa paridade de gênero. Então, vejam, e como que na Europa esses países conseguiram chegar a esse nível de representação? Com políticas afirmativas, com leis impondo uma representação, uma cota. E caminharam tanto a ponto de... Hoje não existe mais essas leis, mas os próprios partidos políticos, eles se comprometem, eles têm essa política de lançar pelo menos 40% ou até 50%. Algo que a OAB, e aqui aplausos para a Ordem dos Advogados do Brasil, também implementou a política de 30% na sua chapa, pelo menos 30% tem que respeitar o gênero. 30% pelo menos ou de homens ou de mulheres. Um dia chegaremos lá ainda. Vocês vão nos pedir para lá estarem também aos nossos lados. Então, vejam que nós ainda temos uma longa caminhada. E especialmente considerando o fato de vivermos num país que é presidido por uma mulher. E mais, uma mulher reeleita. E mais, numa reeleição que quase, por pouco, tivemos 2 mulheres no segundo turno. Se vocês bem se recordam,
nas eleições do ano passado, por muito pouco, a Marina Silva estava Dilma e Marina à frente, o Aécio em terceiro. No final, que o Aécio passa a Marina. Então, por pouco, não tivemos um segundo turno com 2 mulheres. E daí vamos olhar, então, como é que é então a representação da mulher como é que foi no ano passado, nas eleições para os governos dos 27 estados da Federação e do Distrito Federal? Quantas governadoras será que foram eleitas, mulheres? Quantas será? O que você acha? Diga, Rô. Governadoras, eu acho que tem 3. Uma. E como que foi eleita essa governadora? O marido dela era candidato, ficou inelegível, o registro dele foi indeferido e houve a substituição de candidatura aos 45 minutos do segundo tempo. Ele se fez substituir pela sua esposa. Então, ela foi eleita governadora, é a única governadora eleita no ano passado. Capitais dos estados, prefeituras. Será que temos alguma prefeita de capital de estado? Nenhuma. Então, vejam que realmente a situação é dramática. E é um ponto que é importante que nós todos paremos um pouquinho para refletir sobre isso. Quando a gente vamos falar um pouquinho aqui do judiciário, então, né, da justiça. Como é que é o papel da mulher na justiça? E aqui eu digo para vocês que a justiça eleitoral, ela realmente é uma justiça de vanguarda, porque o TSE foi o primeiro tribunal superior a ter maioria feminina. Em 2012, nas eleições municipais de 2012, quando o tribunal era presidido pela ministra Carmen Lúcia, nós éramos 4 mulheres e 3 homens. O tribunal é composto por 7 ministros, 2 do Supremo Tribunal Federal, não, 3 do Supremo Tribunal Federal, 2 do STJ e 2 da vaga dos juristas. Nós tínhamos, à época, a ministra Carmen Lúcia, presidente, a ministra Carmen Lúcia do Supremo. Do STJ, os 2 representantes eram mulheres, a ministra Nancy Andrighi como corregedora e a ministra Laurita Vaz também. A ministra Laurita, hoje, atual vice-presidente do STJ. E eu, como representante da classe dos juristas, que fui a primeira mulher da classe dos juristas a integrar o Tribunal Superior Eleitoral. Antes da ministra Carmen, lá já havia passado a ministra Ellen Grace, e pelo STJ já havia passado também a ministra Eliana Calmon. E, nessa época, a doutora Sandra Quirô, aquela que eu fiz estágio lá atrás, em 1996, ela era subprocuradora na eleição de 2012. Então, em algumas sessões, a bancada, nós éramos 5 mulheres na bancada, as 4 ministras e a subprocuradora. Nós estávamos quase impondo o uso da saia, mas não conseguimos. Mas é quase, porque tem a beca, né? Aliás, a toga, a beca do advogado, a toga, do juiz togado, a toga, bota a toga. A gente conseguiu impor, inclusive, isso. Vejam, então, que a justiça eleitoral é uma justiça de vanguarda, é uma justiça digna de aplauso, porque ela não só defende a política de cotas, como ela implementa essa representação feminina. E vamos falar, então, um pouquinho o que nós temos hoje na nossa legislação, o que a reforma política trouxe sobre de incentivo à participação política da mulher. Muito pouco, quase nada. Nós temos hoje, de mudança efetiva, o que nós tivemos? Há uma previsão para a propaganda institucional da Justiça Eleitoral para incentivar a participação da mulher na política, ou seja, a Justiça Eleitoral pode fazer propaganda a partir agora a data agora me fugiu, acho que é 30 de abril. A partir do dia 30 de abril, ela pode fazer propaganda de até 5 minutos diários de vários assuntos, dentre eles uma propaganda que incentive a participação feminina na política. Houve essa inovação.
houve um aumento do percentual mínimo de recursos do fundo partidário para a criação e manutenção de programas de promoção e difusão da participação política da mulher. Um aumento mínimo de 10%, um aumento mínimo. E também a multa, que antes era o seguinte, o partido era 5%, agora passou para 10%. Ele tinha que aplicar 5% do fundo partidário em políticas de incentivo à participação feminina. Se ele não aplicasse, ele recebia no ano seguinte uma multa de 2,5%. Ora, era melhor não aplicar, né? Porque se ele aplicasse no ano e no outro, ele tinha que gastar 10. Se ele não aplicasse, no ano seguinte ele tinha que aplicar 5 mais 2,5, 7,5. Ou seja, era uma multa que incentivava justamente a não observância dessa... Exato, ele tinha um desconto pelo descumprimento. É algo inusitado. É uma beleza. Então, hoje as mudanças feitas foram ínfimas, mínimas, irrisórias, e tramita hoje no Congresso um projeto, uma PEC, um projeto de emenda constitucional. Porque a Lei 9.504 traz, na linha do que a OAB implementou, nós já tínhamos isso, a exigência de que nos registros de candidatura se reserve 30% para as mulheres. Mas isso é apenas no registro de candidatura. E o que acontece? Os partidos apenas e tão somente para atingirem este percentual sob pena de cair toda a chapa, eles colocam candidaturas laranjas. Pesca, sai pescando, mulher. Só para completar esses 30%. Recentemente, nós julgamos um caso do Piauí, que 3, então, candidatas fizeram uma denúncia no Ministério Público para dizer que o nome delas foi incluído naquela chapa sem o conhecimento delas. A assinatura era falsa, elas não sabiam que eram candidatas. Veja a que ponto se chega. Então, hoje, infelizmente, o que acontece é isso. A legislação exige esses 30% de registro, que, na prática, é absolutamente inobservado. Então, a bancada feminina se reuniu e apresentou uma proposta de emenda constitucional para que essa reserva de 30% não fosse apenas de registro, para o registro das candidaturas, mas sim para as cadeiras do parlamento, para as vagas no parlamento. E o que aconteceu? O Senado falou, não, 30% é muito, não pá. A gente dá 10% para vocês. O Senado aprovou, então, essa PEC, trazendo a exigência de 10%, a reserva de 10% das cadeiras na primeira legislatura após a aprovação da PEC. Para a segunda legislatura, vocês vão ter um grande acréscimo, vai passar para 12%. E na próxima, 16%. Depois disso, acabou, não tem mais. Então, esta PEC foi aprovada no Senado e hoje tramita na Câmara dos Deputados. Este é o diploma normativo que traz um maior incentivo para a participação feminina na política e que, mesmo assim, é muito pouco, porque 10% hoje praticamente nós já temos. Se temos 9,9%, né, é absolutamente trocar o todavia por entretanto, tudo igual, enfim. Não muda nada. Estamos fingindo que estamos legislando e fingindo que estamos incentivando a participação feminina na política. E aqui, para encerrar, eu gostaria de lembrar para vocês que a primeira mulher brasileira a ocupar uma cadeira no Legislativo foi uma médica chamada Carlota de Queiroz. E, em seu primeiro discurso na Casa Legislativa, ela disse o seguinte, que tinha a honra de, com a minha simples presença aqui, deixar escrito um capítulo novo para a história do Brasil.
o da colaboração feminina para a história do país. Portanto, eu encerro incentivando e conclamando a todos vocês que também deixemos escrito na história do nosso país algo que contribua e que possa implementar a participação feminina, não só na política, mas em todos os demais ramos da nossa vida. Muito obrigada.